Por que reencarnamos? Hoje, a gente toca numa questão que, olha, mexe com muita gente. E frequentemente essa palavra já vem com uma carga, né? Parece que traz um peso de culpa, de ter que pagar algo, resgatar dívidas passadas. Mas essa abordagem, sem pretender ter alguma conotação religiosa ou espiritual, oferece um olhar bem diferente, quase um contraponto a essa visão mais pesada, talvez. A grande proposta é justamente desafiar essa imagem negativa que muitas vezes cola na reencarnação. A ideia central é deslocar o foco, sabe? Em vez de olhar para trás, para um suposto acerto de contas com o passado, a perspectiva aqui é que a reencarnação é um processo voltado para o agora e principalmente para a construção do futuro. É como se a seta do tempo da reencarnação apontasse decididamente para frente. Portanto, nossa exploração hoje vai ser justamente sobre isso, entender a reencarnação por esse ângulo mais positivo, como uma ferramenta de crescimento, tanto para o indivíduo quanto para o coletivo. O ponto de partida fundamental, então, é que a reencarnação não seria uma punição ou uma forma de quitar débitos antigos. Pelo contrário, ela existe para que o espírito, a consciência, a nossa individualidade possa usar suas capacidades, suas qualidades atuais, no momento presente, para construir ativamente o futuro. O passado entra como bagagem, claro, como aprendizado, mas não como uma sentença definitiva. Nessa abordagem, há uma ênfase na dupla responsabilidade. Tem um compromisso claro com a própria evolução. Aprender o que a gente ainda não sabe, desenvolver qualidades que a gente ainda não tem. Mas, e isso é inseparável, existe um compromisso moral com o outro e com o todo. Não estamos sozinhos nessa jornada, né? Nossa evolução está ligada de um jeito muito profundo à contribuição que a gente dá para a evolução de quem está ao nosso redor. E do ambiente também. É uma via de mão dupla, constante. E como que se dá esse processo na prática, essa evolução? Há três movimentos. O primeiro é o aprender. Parece óbvio, né? Mas implica em primeiro reconhecer as nossas próprias lacunas, o que a gente ainda não sabe fazer ou ser. É um passo de humildade e de autoconsciência, eu diria. E o segundo movimento complementa isso. É o ensinar. Mas aqui tem um detalhe crucial. Não é só passar informação adiante. É compartilhar aquilo que a gente já conseguiu integrar na gente mesmo. Aquilo que a gente já é. A ideia é que o ensino mais eficaz vem do exemplo vivido, sabe? Daquilo que virou parte da nossa natureza. Você não ensina a paciência só falando sobre ela. Você tem que ser paciente. E o terceiro movimento seria o consolidar. A consolidação é quando aquele aprendizado deixa de ser um esforço consciente, sabe? Aquela luta interna e passa a ser algo natural, integrado ao ser. Por exemplo, em relação ao perdão, no início, a gente até tenta perdoar, mas é difícil, né? Custa. Com o tempo, com a prática, a gente consegue perdoar em algumas situações. Vai ficando mais fácil. A consolidação acontece quando a pessoa se torna alguém que perdoa. Quando essa capacidade já faz parte dela, flui naturalmente. Esse ciclo, aprender algo novo, ensinar pelo exemplo que já se sabe e consolidar até virar parte de quem a gente é, esse é o motor do crescimento contínuo. Aprender, ensinar, consolidar. Agora, essa evolução não acontece no vácuo. Existe uma tal de mentalidade coletiva, parecida com o inconsciente coletivo de Jung. Imagina assim, um país, pega o Brasil, com mais de 200 milhões de pessoas, interagindo, pensando, agindo, se relacionando. A soma disso tudo, os valores que predominam, as crenças compartilhadas, os padrões de comportamento, a cultura em si, cria o que se pode chamar de mentalidade coletiva. É tipo uma atmosfera psíquica média daquele grupo. Não é algo parado, claro, está sempre mudando. E qual a relação disso com a reencarnação de cada um? A relação é de influência mútua e constante. Quando um espírito reencarna, ele mergulha nessa mentalidade coletiva que já existe. Ele absorve as influências desse ambiente, a cultura, os valores, os desafios daquele tempo, daquele lugar. Mas, ao mesmo tempo, com as próprias ações, pensamentos, valores, ele também influencia essa mentalidade. A ideia é que cada um tem a função de fazer o melhor possível para gerar uma nova mentalidade, para contribuir na sua transformação. É um processo dinâmico, sabe? De dar e receber, de ser moldado e de ajudar a moldar.
Isso conecta com a ideia de um intervalo de tempo meio padrão entre as encarnações, que seria mais ou menos o tempo médio de uma vida humana hoje, sei lá, uns 90 anos. Embora haja algumas correntes que sinalizem 144 anos. E tem uma certa lógica. Pensa bem, se o espírito voltasse muito rápido, ele encontraria uma sociedade muito parecida com a que ele deixou. Os mesmos problemas, talvez, as mesmas questões. O intervalo maior permitiria que ele voltasse para um contexto social, cultural, tecnológico já bem diferente. A mentalidade coletiva teria evoluído, novos desafios teriam surgido. Isso força o espírito a lidar com situações novas, a aprender coisas inéditas. Evita a estagnação que a repetição poderia causar. Imagina voltar para o Brasil em, sei lá, 2100, seria certamente encontrar um cenário muito distinto do atual, né? Obrigaria a novas adaptações, novos aprendizados. É um mecanismo para impulsionar a evolução pela mudança. Então, a gente tem o propósito, que é o crescimento, o ciclo aprender, ensinar, consolidar e o ambiente, essa mentalidade coletiva que está sempre mudando. Mas o que, especificamente na experiência aqui na Terra, torna esse crescimento possível? Quais são os ingredientes essenciais? A primeira, que parece ser a base de tudo, é a diversidade. E ela é apresentada como crucial mesmo. O simples fato da gente conviver com pessoas que pensam diferente, que têm gostos diferentes, que agem de maneiras diferentes, isso tira a gente constantemente da nossa zona de conforto. Esse confronto com o outro, com o que não é igual a nós, isso obriga a gente a refletir, a questionar nossas próprias certezas, a desenvolver tolerância, flexibilidade. Sem diversidade, a tendência seria a homogeneização, a estagnação. Imagina se a gente convivesse sempre com os mesmos quatro espíritos. Mesmo que trocassem de papéis, o aprendizado seria limitado. Aquele certo incômodo que a diferença às vezes causa na gente é, nessa visão, um motor poderoso para o crescimento. O segundo ingrediente seriam os desafios. E, normalmente, a gente tende a ver desafio como algo negativo, né? Algo para evitar a todo custo. Os desafios não são vistos como punições ou como karma, naquele sentido de pagamento por erros passados. Não é isso. São definidos como situações para as quais a gente ainda não tem as respostas prontas, ou seja, oportunidades. São eles que impulsionam a gente a buscar conhecimento, a desenvolver novas habilidades, a ser criativo para achar soluções. É preciso afastar um pouco essa nossa tendência cultural de rejeitar o desafio ou de encarar como castigo. Nessa perspectiva, eles são ferramentas essenciais de construção, estímulos para a gente sair da inércia e desenvolver nosso potencial. E a terceira condição fundamental seria a interdependência. Começa pelo nível mais básico, mais material. A roupa que a gente veste, a comida que a gente come, a tecnologia que a gente usa. Tudo isso depende do trabalho, do conhecimento, da colaboração de, nossa, incontáveis outras pessoas. Mas a interdependência vai muito além do material. A gente depende uns dos outros para apoio emocional, para aprender, para realizar qualquer projeto coletivo. Dependemos da presença, da contribuição, até mesmo do erro do outro que pode ensinar algo para a gente. Essa teia de relações e dependências é inerente à vida em sociedade. E a implicação dessa interdependência para o nosso crescimento é fundamentalmente moral. O fato de a gente precisar uns dos outros para sobreviver e para prosperar, isso nos força, em tese, a desenvolver qualidades como a empatia, cooperação, respeito mútuo, valorização da contribuição de cada um. Viver em conjunto exige aprender a lidar com as diferenças, a negociar, a colaborar. Não tem como fugir disso. A própria necessidade de convivência se torna um campo de treinamento para o desenvolvimento moral. Então, o que essa perspectiva está dizendo para a gente é que as dificuldades da vida, a diferença que incomoda, os problemas que surgem, a nossa dependência uns dos outros, não são falhas no sistema. São, na verdade, o próprio mecanismo de aprendizado em ação, projetado para o nosso crescimento. Diante dessas condições, como é que a gente atua? Há três práticas que a gente estaria constantemente exercitando, às vezes sem nem perceber. A primeira é a administração.
Não parece um termo muito espiritual à primeira vista. O termo pode surpreender um pouco, mas o sentido aqui é bem amplo. Não é administração de empresas, não. É a gestão da própria vida. Isso inclui administrar nosso corpo físico e saúde, limites, nosso tempo, nossos recursos materiais e, talvez, o mais importante, administrar nossos relacionamentos, nossas emoções, as divergências que surgem o tempo todo. Um ponto-chave é o seguinte: a gente não tem controle sobre muitos fatores externos, o clima, as ações dos outros, eventos inesperados, mas a gente tem a capacidade de administrar a nossa resposta a esses fatores, o nosso uso do livre-arbítrio diante das circunstâncias. Uma boa administração da vida nesse sentido otimiza as oportunidades de aprendizado e crescimento que cada situação oferece. É sobre como a gente usa o que tem e como a gente reage ao que acontece. De certa forma, isso tem a ver com a filosofia do estoicismo, segundo a qual a única coisa que controlamos é como respondemos às situações da vida. A segunda prática constante seria o desempenho de funções. São os múltiplos papéis que todos nós desempenhamos ao longo da vida, né? Pai, mãe, filho, filha, profissional de alguma área, amigo, amiga, vizinho, vizinha, cidadão, cidadã. Mas há dois aspectos importantes sobre essas funções. Primeiro, elas são sempre provisórias. Tem um começo e um fim dentro daquela encarnação ou mesmo dentro de fases da vida. Ninguém é presidente ou mãe para sempre naquela forma específica. Segundo, e mais importante, todas essas funções, da mais simples à mais complexa, teriam um vetor comum, um propósito fundamental, que é oferecer oportunidades para o crescimento individual e para a contribuição ao bem-estar do outro e do coletivo. O risco é a gente se apropriar da função, sabe? Quando a pessoa se identifica tanto com o papel que esquece o propósito maior por trás dele. Ela pode começar a usar a função para benefício próprio, para exercer poder de forma egoísta ou simplesmente se acomodar nela sem buscar crescimento ou contribuição. Por exemplo, uma classe política que pode se desviar usando a função pública para servir a interesses particulares em vez do bem comum. Aí perde a oportunidade evolutiva que aquele papel oferecia. Mas a essência, segundo essa visão, é que o propósito final é o mesmo para todos os papéis, seja o de um gari, seja o de um cientista, crescer e contribuir. Isso nos leva à terceira prática, talvez a mais impactante, que é a representação de valores. Significa que a todo momento, através da nossa conduta, da nossa fala, da nossa postura, a gente está constantemente transmitindo mensagens, representando os valores que a gente cultiva ou que a gente está aprendendo a cultivar. Pensa em valores como calma, paciência, honestidade, coragem, alegria, tolerância, ou mesmo seus opostos, né? A impaciência, a desonestidade. E não é só o que a gente fala, é principalmente como a gente age e reage nas situações. Por exemplo, imagina uma situação do dia a dia, tipo estar preso num trânsito caótico, todo mundo estressado. Uma pessoa que, apesar da frustração geral, consegue manter a calma, não fica buzinando sem parar, talvez até coloque uma música tranquila. Essa pessoa está, segundo essa visão, representando o valor da serenidade, do autocontrole. Outra pessoa ao lado, que reage com raiva, com agressividade, está representando outros valores, certo? Ou o exemplo de alguém que aprendeu sobre coragem, não por um discurso, mas por conviver brevemente com uma pessoa que enfrentava uma doença grave com dignidade e com força interior. A simples presença e a postura daquela pessoa representavam o valor da coragem de uma forma muito poderosa. Agora, como é que essa representação individual se conecta com aquela ideia da mentalidade coletiva? A mentalidade coletiva é, em essência, a soma de todas essas representações individuais. Cada vez que alguém age de acordo com um valor positivo, sei lá, a honestidade numa transação, a gentileza com o estranho, a perseverança diante de um obstáculo, essa pessoa está injetando aquele valor na atmosfera coletiva. Essas ações, mesmo que pareçam pequenas, servem de exemplo, inspiram outros, questionam padrões negativos. Quando um número crescente de pessoas começa a representar consistentemente determinados valores em suas vidas, a mentalidade do grupo, da sociedade, começa a se transformar gradualmente. Novas ideias, novos comportamentos se consolidam porque passam a ser vividos e representados por mais gente. É um processo de baixo para cima, sabe? Impulsionado pelas escolhas e ações de cada um. Mas tudo isso pressupõe uma capacidade de escolha, certo? Isso leva a outro ponto importante, que é uma crítica à visão determinista da vida. Aquela ideia de que tudo já está escrito ou tinha que acontecer,
desse jeito. Se tudo fosse pré-determinado, se a gente não tivesse capacidade real de escolha, então o conceito de responsabilidade individual se esvaziaria completamente. E mais fundamentalmente, o próprio crescimento do espírito perderia o sentido. Se a gente é só peça executando um roteiro pré-definido, onde está o aprendizado genuíno? Onde está o mérito em fazer o bem ou a responsabilidade em fazer o mal? A capacidade de escolher entre agir de uma forma ou de outra, entre seguir um impulso ou resistir a ele, entre representar um valor ou seu contrário, é vista como a essência do processo evolutivo. Somente na escolha há crescimento do espírito. Eliminar a escolha seria eliminar a própria possibilidade de aprender e evoluir conscientemente. Mas isso não ignora o fato de que muitas coisas na vida parecem fora do nosso controle. Doenças, acidentes são contingências reais complexidade do mundo material. A nossa fragilidade biológica está sujeita a vírus, bactérias, predisposições genéticas e também a incerteza dos eventos. A Organização Mundial da Saúde registra que acidentes de trânsito são uma grande causa de mortalidade jovem. No entanto, isso não é interpretado como determinismo ou destino inescapável. É visto como parte da condição de estar encarnado num mundo complexo, um mundo onde múltiplas causas interagem, fatores biológicos, físicos, mas também sociais, a cultura de risco no trânsito, por exemplo, econômicos, políticos, educacionais, morais. A realidade seria resultado dessa teia complexa de causas, e não de uma linha reta, onde uma única causa, divina ou kármica, determina um efeito específico. Rejeita-se essa causalidade simplista. A ideia não é que não existam fatores que nos condicionam, mas que mesmo dentro desses condicionamentos, ainda existe espaço para a escolha e principalmente para a forma como a gente lida com o que acontece. Reforça-se que muito do sofrimento que a gente experimenta pode derivar não de um destino pré-escrito, mas de uma má administração do nosso livre-arbítrio diante das circunstâncias e dos condicionamentos que a vida traz. Ter uma crise de rinite alérgica numa cidade úmida não seria um castigo ou pagamento por algo do passado. Seria uma consequência da interação entre a biologia da pessoa e o ambiente geográfico. Ponto. Agora, a forma como ela lida com essa condição se muda de ambiente, se busca tratamento, se adapta, se revolta, se cuida, aí sim entra o livre-arbítrio. E como essa visão se aplica a situações realmente trágicas, como, por exemplo, a desistência da vida? A abordagem tradicional muitas vezes carrega um peso de condenação muito grande, né? E a abordagem que estamos trazendo aqui busca evitar o julgamento e essa ideia de punição eterna ou pré-determinada. A interpretação é focada no aprendizado futuro. No exemplo da pessoa que é desistente da vida, a ideia não seria de um castigo, mas de uma oportunidade numa vivência futura para que aquele espírito possa aprender e consolidar justamente o valor que lhe faltou naquela decisão, talvez o valor fundamental da vida. Mas não há garantias de que a desistência da vida significa um alívio noutra dimensão. Essa pessoa poderia ter, numa outra existência, a responsabilidade intensa de cuidar de outra vida, talvez como uma mãe muito dedicada, e através dessa experiência aprender a valorizar profundamente a existência que antes rejeitou. Mas olha, não existem regras de bolso, não tem pena padronizada. Cada caso é um caso, cada jornada individual é complexa. O foco é sempre na oportunidade de aprendizado e crescimento, mesmo a partir de experiências tão dolorosas. A ideia é que, no final das contas, tudo serve para o crescimento do espírito, mesmo que doa. E essa é talvez a perspectiva mais abrangente, porque sob essa ótica, todos os eventos, mesmo os que parecem para a gente puramente negativos ou dolorosos no curto prazo da vida material, eles teriam um valor positivo para o espírito em sua trajetória evolutiva. Isso porque agregam experiência, conhecimento, sensibilidade, contribuem de alguma forma para a expansão da consciência e do aprendizado que a gente acumula, que nunca se perde. Então, se a gente fosse resumir os pontos principais dessa nossa conversa baseada nessa perspectiva, a reencarnação é vista não como um acerto de contas, mas como uma plataforma contínua e positiva para o crescimento. O foco está no presente e na construção do futuro. Esse processo acontece porque a vida na Terra oferece condições essenciais, a diversidade que desafia, os problemas que impulsionam a buscar soluções e a interdependência que ensina sobre colaboração e empatia. E a gente navega nisso usando o nosso livre-arbítrio através de práticas constantes.
administrando nossa vida e nossas respostas, desempenhando funções temporárias com propósito. E talvez o mais crucial, representando valores através das nossas ações e da nossa postura no dia a dia. E isso nos deixa com um pensamento final que emerge diretamente dessa visão e que eu acho bastante provocador. É a ideia de que a nossa missão na vida, aquele propósito maior que tanta gente busca, talvez não seja um evento único e grandioso a ser descoberto lá na frente. Talvez essa missão já esteja acontecendo agora, neste exato momento, em cada interação, em cada pequena escolha que a gente faz, no valor que a gente decide representar ou lidar com o colega de trabalho, com a família, com o trânsito, com as notícias. O grande projeto de crescimento pessoal e de contribuição para o todo seria a própria vida, vivida com consciência, momento a momento. Se a gente encarar as coisas assim, se tivermos essa consciência de que a nossa contribuição e o nosso aprendizado se desdobram no aqui e agora, como isso poderia transformar a maneira como a gente vê nossas experiências diárias? Mesmo as mais banais, os desafios irritantes, as interações que parecem fugazes, como essa perspectiva poderia mudar o valor que a gente dá a cada instante? Fica essa reflexão. A propósito, mesmo sendo uma terapia holística que não tem nada de místico, esotérico ou religioso, a técnica de sincronização bioenergética oferece abordagens que ajudam a lidar com nossas heranças ancestrais. É uma terapia rápida, simples, não invasiva e sem uso de medicamentos que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas. Porque em 100% das vezes é obtido um balanceamento energético cuja prioridade é definida, não pelo terapeuta, mas pela sabedoria biológica do corpo. Uma sabedoria que nunca erra. Se você gostou deste conteúdo, deixa aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente porque o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para maiores informações sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo e descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental para você, para sua família e até mesmo para a sua empresa.